Beleza? Tá ao vivo aí. Tá ao vivo, esse Eita aqui ferro. tá gravando. Opa. Tô ganhando uma tampinha de presente do cervejaria ali, né? Cervejaria? Foi Aqui, ó, quanto a tampinha? Patagônia, cervejinha. Não foi nada, mentira, as meninas compraram a cerveja pra gente. Aqui a Patagônia, mais aqui. O que Tá a bom, gente tá tá? fazendo aqui? Eu ficar mais pra dentro? Puta merda, ela espremeu. Premiado. Vicente vai ficar arrochado aqui. Então, galera, esperar o helicóptero passar, né? Enquanto isso, Participação, eu vou a gente Passa aí, vira. passa. A gente tá fazendo live ao ar livre aqui no nosso escritório, no Copiloto, nossa casa do A Elô coração. tá aqui pertinho. A tô dona vendo do ela. Copiloto tá aqui, vendo se a gente não tá fazendo bagunça demais, supervisionando. E o que tá rolando aqui é o seguinte, 2 em 1. Tem tempo que a gente tá querendo fazer um programa semanal pra gente conversar sobre design, processo criativo, filosofia do design, sobre os porquês do processo criativo e os comos do processo criativo, para além do que, da coisa, da técnica do design, né? Mas as técnicas antes, da criação da imagem, da comunicação simbólica, da efetividade do design, bem Golden Grids, assim, bem nose, tudo que a gente gosta e sabe aplicar no processo criativo, e a gente estava querendo criar esse espaço de diálogo. A gente fica o dia inteiro conversando ali no escritório, um monte de insight, a gente fica, o Master Mira, Daniel Mira é meu mentor já de design há 10, 12 anos ou mais, acho que 10, 12 anos, quando eu comecei a trabalhar com ele, e a gente brinca que ele é o mago, né, do processo criativo, do imago, da visualização da imagem, da plasmação, da filosofia aplicada ao processo criativo, às artes, ao design. E aí vai surgindo insight no dia a dia, a gente fala, pô, isso aqui tinha que ter mais gente conversando com a gente tinha que ter mais pessoas, seria ainda mais rico, e a gente tinha que ter um jeito de compartilhar isso. Aí a gente criou esse momento, que é o Papo Alinhado. Então esse é o primeiro Papo Alinhado, para fazer o alinhamento das ideias. Alinhado. Eu vim aqui, ó. Todo alinhado. Vicente veio alinhado. Eu também. Vicente falou que eu fico mais gordinho aí, viu, galera? Então, vocês, E ele eu falou sou que mais magrelo aqui. E o outro evento que a gente está fazendo aqui a gente teve o Behance Portfolio Review Brasília. A gente deu uma palestra lá sobre processo criativo, sobre como plasmar ideias em formas. E no final a gente falou que quem se inscrever aqui no evento vai concorrer a um medidor de proporção áurea. E adivinha quem ganhou? O Vicente, o cara mais cagado que eu conheço. Ele tem cara de sortudo, ó. Ele tem cara de rico sortudo. É um cara. Mas eu só ganhei porque eu fui. Quem não vai, não ganha. Sorte verdade. de quem trabalha por ela, né? E aí a gente marcou esse momento, primeiro Papo Alinhado, para ele receber o medidor áureo, o prêmio dele, para dizer que a galera sabia que a gente não é picareta, que a gente fica falando que vai dar e não dá. A gente dá o medidor de verdade. Lindão. E bater um papo. O Vicente tem que ir para a universidade daqui a pouco, pro IESB. Ainda bem que não é minha aula, ele vai tomar falta em outra aula, outro professor que vai dar uma falta para ele, não sou eu. Não, tá bom. Não, Dá tempo, né? dá Então a gente deve ficar aí, como a gente atrasou um pouquinho, uns 20, 25 minutos batendo esse papo sobre design. Isso aí é fácil. E se apresenta aí, vocês querem falar? Daniel Mira, eu vou fazer a introdução rapidinho. Eu já falei que ela é meu mestre, meu mentor de design, de processo criativo e filosofia. E ele está por detrás do Golden Grids desde que é o Nose, lá meu projeto de graduação, quando eu comecei a estudar proporção áurea. E agora ele veio para frente do Golden Grids, saiu dos bastidores, e ele agora é instrutor, é mentor do Golden Grids também. E ele agora faz parte de tudo isso, ele está coordenando todo o conteúdo programático. O Golden Grids, que era um curso, agora é uma academia, o Golden Grids Academy. Então tem uma série de cursos que a gente vai incluir de processo criativo, para foto, para design, para arquitetura, que mais? Um monte de coisa. Biomimética, a gente vai ter aulas de biomimética, enfim. Vai abrir o leque. Tudo que a gente costuma estudar e usar no nosso processo criativo, a gente vai trazer para o Golden Grids. E aí o Mira agora vem para frente como super boss do Golden Grids, né? Eu tava já esperando esse negócio faz tempo já. Então, pois é, a ideia é a gente
está trazendo muito mais dessa visão que fica por trás das coisas mesmo, né? E não só tentar entender. Eu fui na Bienal de Design, vou falar mal. Bruno, pô, tu não fica bravo comigo. Desculpa, vou falar mal. Olha só, eu fui lá na Bienal de Design e eu, assim, legal umas coisas, mas eu vi muito do mesmo, principalmente naquela questão lá da tipografia e tal. Aí saí de lá pé da vida, comecei a reclamar de um monte de coisa. Aí meus amigos, pô, por que você tá? Não, eu falei, rapaz, porque ninguém tá pensando sobre o conceito da fonte, o que é o A, o que é o M, o que é o O, o que simboliza isso. Isso não é um desenho gráfico que você põe dentro de uma palavrinha, é um desenho simbólico e tem uma série de questões por trás super interessantes pra gente avaliar. E aí eu fiquei brigando por causa disso, porque a gente podia estudar um pouco mais o que é o símbolo dos números, das fontes, no caso da letra como expressão de ideia, o que é o amarelo, o que é o azul, e não ficar só replicando uma série de métricas e parâmetros muitas vezes soltos. Formais, né? Formais, só a forma. Exatamente. E aí eu fiquei brigando com a Bienal de Design lá, por quê? Porque é isso que a gente está tentando propor e trazer agora dentro da proposta do Golden Grids, de entender o conceito, entender a essência de cada uma dessas coisas, para que aí sim a gente possa startar na forma expressões da ideia e não expressões formais que vêm se repetindo. Põe serifa, tira serifa, põe serifa, faz isso aqui. Tá, e daí, cara? Qual é a ideia disso, né? O que tem por trás dessas coisas? E aí a gente, ó, é um alarme, ó, tá vendo? É emergencial a gente fazer isso, tá? É urgente, é urgente. E aí essa ideia de estar vindo junto com o Vitor e com a Carol, trazendo esses pontos e, claro, muitas outras pessoas que a gente está convidando já, começando a organizar para estar com a gente discutindo essas essências e até, obviamente, chegar a processos mais simbólicos e técnicos, mas sempre partindo de algo mais essencial e não só formal, né? Essa é a ideia. Massa. E Vicente, quer falar um pouquinho? Quem é você? Meu nome é Carlos Vicente, mas todo mundo me conhece como Vicente. O sortudo, Vicente, o sortudo. E eu estudo design lá no IESB, estou no terceiro semestre que eu já me formo, que é um curso de 2 anos, bem focado mesmo na prática. Sou economista formado, trabalho com investimentos, só que estou querendo me bandear, né? Bandear. Trocar de profissão e usar tanto a parte de economia como a parte de design para uma nova profissão, uma coisa que eu gosto mais, que eu tenho me sentido muito satisfeito na área de finanças e fazer design tem sido uma das paradas que eu tenho mais gostado de fazer ultimamente, assim. Até brinco que eu saio do meu trabalho, assim, a melhor parte do meu dia é ir pra aula, cara. Olha, onde já se viu isso, né? Pois é, tá doido pra ir pra aula. Ser professor desse cara. Meus alunos não gostam de ir pra aula. Cara, eu adoro. Vou dar mais aula pra vocês não, viu? Gosto muito. Gosto muito, tenho ido em todos os eventos de design. Inclusive, pra mim, a Bienal foi tipo um mix de só de coisas assim boas, porque tudo tá sendo muito novo pra mim. Uhum. Então achei tudo sensacional. Sendo aqui em Brasília foi sensacional. Eu só queria ter mais tempo para fazer tudo que foi feito. E aproveitando o lance da Bienal, tudo isso que o Mira falou eu concordo, assino embaixo, mas não dá para negar que tinha muita coisa bonita lá, né? Muita forma bonita, bem feita, experimentação de o Jackson tava linguagem, lá, né? Jackson, projeto do Jackson. Galera, nossos amigos do Firmorama, Golden Grids por extensão, ou por coração, não sei, eles sabem disso, né? E o Vicente, ele tá paquera o mercado criativo há um tempo, né? Já, eu trabalhei em 2002, de 2002 a 2006, com uma empresa de ilustração com os amigos, mas eu fazia exclusivamente a parte administrativa, parte de captação de cliente e atendimento da empresa. Aí em 2006 eu saí, mas ela continua ainda, o pessoal ainda tá meio que, acho que tá congelado, não sei, o pessoal tá ainda trabalhando com ela, que é ilustrativa. E aí eu fui para a área de finanças, que é a minha formação como economista. Eu falei, não, vou trabalhar com isso. Uhum. Vou trabalhar com economia, me formei, vou trabalhar. O que você tem achado dessas? Só que, cara, depois que eu terminei, que eu saí do ilustrativo e que eu comecei a trabalhar com finanças, é muito legal, porque te dá várias ferramentas para você fazer várias coisas, mas esse negócio da criação, do projeto,
você fazer um negócio para outra pessoa e fazer uma coisa bonita. Eu lido com o número todo dia, e esses números não acabam nunca. E aí o design veio ali me rondando um tempão. Aí finalmente lá para 2012, 6 anos depois, eu falei, não, vou fazer alguma coisa parecida. Fiquei estudando, aí gastei mais 3 anos aí lutando contra, não vou fazer nada, vou continuar morando. E aí até que tracei um plano de 8 anos, comecei a estudar design por conta própria e em 2016 eu entrei no IESB para fazer um curso para dar uma direção, né? E foi muito bom, tô curtindo pra caramba. Pra bater o ovo, designer que além de criativo sabe fazer plano, tu tá com um prato cheio, tá com prato feito. Tá me faltando aquela prática, né, que eu não tenho tempo pra fazer o estágio, nem pra... Isso tá me fazendo uma falta danada. A gente vai arrumar um monte de... Vai ver o que você vai fazer. Pode arrumar, tô até fazendo uns trabalhinhos de graça aí pra algumas pessoas. Mas assim, só pra pegar prática. Massa. O que você tem achado então? Tem uma questão assim, eu vou puxar, tem tudo a ver com o processo que a gente está se propondo a fazer agora no NOS como um todo, não só obviamente no Golden Grid, que é essa ideia de empurrar um pouco, e dentro da gente também, a economia criativa, né? Que envolve o setor de criação, de processos, de inserção do que é humano dentro, né, do processo de desenvolvimento de algo com a estruturação econômica. E aí você está meio, né, migrando nos dois aí, né? A economia criativa de alguma forma. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente hoje tem visto que o design, a consciência de design, a mentalidade não é uma aplicação só dentro de uma peça gráfica, de algo como né, seria desenvolvido alguns anos atrás, a gente viria mais assim. E hoje a gente vê que o design é um pensamento que pode ser incluído dentro de uma ação, sei lá, uma carrocinha de cachorro quente precisa de muitos elementos de design, só que se o design visual, que era muito formatado, com a mentalidade ainda de aplicação de coisas, não tiver a mentalidade da economia, da compreensão econômica, ele não vai conseguir se adequar ao mercado. Aí o que você acha disso? Assim, como você vê essa fusão já hoje? Como você vê como a criatividade pode ser impulsionada pela visão da economia? Como você, que é um cara da economia, está vendo os investimentos, essas coisas estão acontecendo ou não? Uma coisa que eu tenho visto bastante é todo esse pensamento do design sendo introduzido em outras áreas que eu trabalho, assim. Hoje em dia, toda essa dinâmica está sendo usada em áreas financeiras, em áreas de empreendedorismo. As startups estão aí matando a pau, né? E outra coisa também que eu também pensei, outra coisa é que tipo, foi uma surpresa muito feliz para mim quando eu comecei a fazer design, e tanto que o pessoal do design está buscando a economia, e eu me senti um cara muito valorizado de certa forma, porque o economista hoje há uns tempo atrás era um cara muito sozinho, era tipo meio que um maluco ali. O que aquele cara faz? Economia, é meio maluco ali, não sabe porque tipo, o mercado do economista é muito... Cara, ninguém sabe, assim, pouca gente sabe, nem alguns economistas sabem, assim, onde é que tá. E aí saber que chegar no design e falar, puxa, assistir uma palestra e falar que chegar um palestrante e falar, cara, o melhor termo assim, para o que é design, para falar assim, o que é design foi feito por um economista. Estamos precisando de economistas, estamos precisando dessa galera que tem mais noção ampla do mercado. E aí isso me deixou muito feliz, assim, eu pensei, puxa, não, estou aqui na hora certa. É verdade. Estudando a coisa certa. Assim, e isso vai me agregar muito, hoje em dia eu já... Com certeza, e agregar muito pra gente também, que às vezes não vai ter uma visão, né, tão completa. E essa possibilidade das interseções, né, das profissões hoje, é muito legal tudo isso. É muito legal esse movimento que está rolando de... o modelo de ensino industrial segmentou, especializou as pessoas para fazerem... Um aprende a apertar o parafuso, um aprende a calcular o parafuso, um aprende a colar o parafuso, um aprende a moldar o parafuso. E aí gerou essa separação do conhecimento, sendo que todo mundo está descrevendo a mesma realidade com linguagens diferentes, né?
um pela matemática, um pela física, um pelo design, um pelas artes, outro pela teologia, outro pela economia. E agora começa a rolar um movimento de recomposição, né? De tipo, o designer estuda economia, o economista pode ter contato com inovação e criatividade, um administrador fazendo dinâmicas de criatividade, o criativo fazendo modelagem de negócio, você começar, todo mundo estudar tudo, né? Eu fico vendo no mercado de trabalho a galera que está fazendo coisas que impactam profundamente a sociedade, o mercado, a economia, são caras extremamente estudiosos, assim, todos que eu vejo que são expoentes, que estão fazendo um trabalho relevante, são caras que eles trabalham muito, aprendem muita técnica, são muito esforçados e estudam pra caralho, assim, tipo, muito livro, muita coisa, é um erudito prático, né? Na minha época, o cara que era erudito, ele era o nerd, o cara que ele só estuda, o intelectual. Ele estuda, mas não aplica. Ou então o cara que era talentoso, ele aprendia técnica, ele já tinha uma tendência para aquilo, mas ele não necessariamente sabia a teoria por detrás, ou não cruzava conhecimento. E aí você falou do movimento startup, constatei muito isso lá, a galera que faz o lance acontecer, estuda muito, devora livro e vai em palestra, estuda, faz curso e trabalha muito e faz coisas maneiras. E aí esse movimento de juntar as coisas de novo, ver uma realidade por várias facetas, me fascina, né? É o que fez o Nous nascer, desde que você plantou essa ideia na cabeça, o Golden Grids, e aí quando isso começa a virar algo comum, cultural, me deixa fritando, né? Tipo, o que eu mais gosto dessa nova tendência é que, tipo assim, antigamente a gente ou era sou o que você é? Engenheiro, ou sou médico. Cara, e hoje não tem mais disso, assim. Você, cara, eu sou um engenheiro, designer, sou um engenheiro cozinheiro que faço isso, faço aquilo. A gente não precisa se definir por uma coisa só, uma profissão só. A gente pode se definir por várias coisas. Principalmente por aquilo que a gente se propõe a viver. É. Não só pelo que a gente se formou, né? A forma tem isso, né? Forma e aí engessa, né? Nossa. A mente é muito mais plástica. E eu tô cansado de ser engessado. Cansado. É um lance que a gente conversa muito aqui. Toda pessoa, da mais racional e cartesiana até a mais doidona criativa, abstrata, todo mundo tem um potencial criativo. Em graus diferentes, mas todo mundo tem esse potencial. Mesmo que seja para o cara que é totalmente racional, ortodoxo e cartesiano, sei lá, ir lá e fazer uma comida, onde ele vai, de repente, expressar a inventividade, ou ver que ele é capaz de criar alguma coisa, ao invés de só controlar, acompanhar como você estava descrevendo. Eu fico controlando, analisando métricas e fazendo controle de coisas, e não é um processo tão inventivo. E aí, sei lá, na hora que você vai otimizar o processo, inventar uma fórmula, um mecanismo automatizado, às vezes você tem uma válvula de escape, uma oportunidade de ter a criatividade, né? E, todo mundo tem isso. Tem que dar vazão de alguma forma, né? E esse momento é mais propício, né? Se você está falando da galera, o cara é engenheiro e cozinheiro, o cara é empreendedor e o cara ele pode viver de cozinha e aplicar a engenharia dele na cozinha dele, fazendo uma parada diferente, e o outro que é, sei lá, administrador e fotógrafo, vai usar com certeza a administração na fotografia. E a gente não tem que se definir só para, não, sou administrador, não posso ser fotógrafo. Cara, ou então ter os horários, não, hoje eu sou isso. Separar, né? Não, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Não, só, vai ser tudo hora, isso. Né? Tudo isso. Muito maneiro, muito maneiro. A gente acredita muito nisso. Cara, A gente acredita muito nisso. Vou ter que perturbar vocês. Lá vai. O que a estética tem a ver com isso tudo? O que é a estética? O que vocês acham? Porque a gente, quando pega as questões de criatividade visual, né, a gente tem muito essa ideia de estética, né, de ser harmônico, que é um pouco da onda do Golden Grids. A gente trabalha muito com essa ideia da harmonia, da beleza, das proporções, todas essas coisas, né, muito musical o nosso trabalho. E aí, o que a estética teria a ver com essas questões da economia criativa, do que está acontecendo hoje, desse profissional que não é mais um profissional que trabalha, atua, né, como engenheiro, ou dono de cachorro-quente, ou fotógrafo, o cara faz todas as coisas. E aí, o que vocês acham? Eu estava estudando um livro esses dias que chama Arte como Experiência, tentando lembrar o autor aqui. Dewey. John Dewey. Arte
como experiência, art as experience. E aí chega um momento que ele fala que essa questão da estética como cultura, Que isso? ela é complicada, são discussões, vieses filosóficos e às vezes não chega no ponto, né? Mas se a gente analisa isso pelo aspecto natural, mesmo pessoas que discordam sobre um conceito de estética cultural, quanto pela visão humana, pelo gosto, ou pela visão filosófica, pela visão de mundo, vão olhar para uma mesma flor e falar, cara, isso aqui é complexo, isso tem harmonia, isso tem eficiência, isso tem eficácia, isso é inspirador, isso é cheiroso, isso há mais consenso. A gente discorda aquilo que é estético, mas quando a gente olha para uma flor, por exemplo, a gente vai concordar, vai olhar para o pôr do sol e vai concordar. Contra inteligência. Contra inteligência, exatamente. Você olha e fala, cara, que tem muita inteligência. Sem inteligência, não vamos entrar no mérito se é uma inteligência ou é uma inteligência espiritual, mas o fato é que tem muito alinhamento. E aí ele fala, isso quando as coisas, você encontra unidade na diversidade, significa harmonia. Que todas as coisas guardam uma relação entre si. Por exemplo, os componentes, os órgãos de uma flor, ou as células, os átomos, todas as partes que compõem aquilo, as cores, mantêm um alinhamento entre si que faz ela ter um aspecto, um nível maior de perfeição e eficiência. E aí ele relaciona, quando tudo tem uma relação entre si, é harmonia, significa que você tem mais eficiência. Quando você alcança mais eficiência, aquele ser, aquele espécime, aquele exemplar, ele também alcança mais eficácia. E aí não é só por uma questão estética no sentido de prazer, mas é um sentido de estética, de perfeição, expressão do ser, né? Expressão do ser da flor, e é onde ela tem mais chance de ser flor e de se perpetuar como flor. Ou seja, como ser vivo, todo ser vivo que está em processo de aperfeiçoamento para conseguir se expressar mais, se permanecer mais, se preservar mais e se perpetuar mais, ele está num processo de evolução constante. E isso é o processo de harmonia e de beleza. A harmonia não é só um aspecto de prazer, mas é um aspecto de sobrevivência. Talvez e de alcançar o próximo passo. Da percepção de algo que está evoluindo, né? Legal. Isso é muito legal. A gente percebe beleza por perceber que aquilo está no processo de evolução, né? Tem vida, né? O que você acha que isso tem a ver com a economia? Tenho certeza que você leu alguma coisa parecida. Eu acho que é como, né? Ixi, Maria, agora eu me compliquei tudo. eu percebi que eu ia fazer essa sacanagem, mas eu tinha que fazer, porque era legal. É porque falar, puxa, se falar, tem uma estética já definida que uma coisa tem que ser daquele jeito rígida, eu acho que engessar, né? Engessada perder, como o mercado está sempre em mudança, vai perder mercado, é como se fosse a natureza. Se eu tenho uma outra habilidade, uma coisa que está sobressaindo num momento que outras pessoas não estão, aquela minha habilidade vai me fazer passar um momento ruim. E acho que isso no mercado também acontece, quando as empresas estão no mercado ruim hoje em dia, que a gente estamos saindo de uma crise financeira brava, e essa galera que está não fazendo o mesmo, tentando fazer coisas diferentes, se adaptando sempre a cada momento, e aí vai se criando novas estéticas, eu acho, né? E aí vai ter uma hora que a galera vai abandonar uma antiga e vai seguir essa nova. São novas unidades de vida, legal. né? A economia trabalha com essa pegada. Trabalha. Claro. Muito legal. Pô, e é massa, porque pegando o exemplo da natureza, é a mesma coisa. A Carol, que é a nossa terceiro membro do Nose/Golden Grid, que é mestra em biomimética, ela sempre traz os exemplos do comportamento da natureza e faz relação com o que a gente conversa, né? E ela fala que o que sobrevive para continuar evoluindo não é o que é mais forte, é o que é mais flexível, né? Então essa forma, ela se adapta à necessidade. Então a estética, ela não é uma forma estanque, né? Ela é a melhor resposta para a necessidade do momento, né? E aí abre outra porta estética, outras possibilidades. A gente gosta muito da definição de estética mais platônica, né? Assim, que é a estética como ética aplicada à forma, né? Ou seja, inclusive na palavra estética você tem, né? A 5 minutos, temos.
questão da Você ética. terminar de beber a aplicada à cerveja, forma. senão vai acabar o tempo e vai ficar... E aí, dentro dessa visão, a gente vê que essa aplicação ética das estruturas, né, da natureza, dos processos econômicos, das necessidades das pessoas. Aí ontem a gente estava conversando numa outra live, vocês vão ter que ver de outro jeito. A gente estava conversando muito disso, que no contemporâneo hoje, se eu trabalho pela necessidade do próximo, economicamente eu já sou viável. Né? Já atribuo algum valor nisso, porque eu não estou olhando para as minhas necessidades específicas, mas sim dentro do problema que a gente vive hoje, crise, esse bobeira todo, a gente tem uma visão mais clara do que é necessário para o outro e para o todo, e aí a gente desenvolve o trabalho. É um tipo de estética também, né? É um tipo de maneira de gerar vida, e é uma ideia muito próxima da economia criativa, né? Eu acho que é bem legal aí para a gente ficar mais próximo do Vicente, arrancar as planilhas dele, mas gerar vida dentro dessa lógica toda aí. Se quiser Fazer isso. planilhas, Não, ele é esperto, Planilhas o cara... tem vida, velho. tem, cara. Acho que muito inteligente. essa parte de fazer planilha é uma parte muito legal. É massa. E aí Inclusive- você tá mexendo, tá pensando nas coisas pra fazer, aí sim, entra a Tem criação, estética. aí estética, Ó, você pensa na estrutura, nos mecanismos, né? Legal. Não, aí Legal. esses dias eu tava conversando com ele no intervalo, aí ele falou, você tá investindo? Eu sou consultor, me chama aí que eu te ajudo a montar tua carteira de investimento Ajuda e tal. mesmo, ajuda mesmo. E aí eu fico imaginando que massa pegar, por exemplo, essa visão do designer, fazer do atender o cliente, de entender o problema dele, de tentar montar uma solução de valor pro cara, só que aplicada a essa área que, para mim, por exemplo, eu adoro estudar, mas não é algo que é tão natural para mim. Então, apesar de eu gostar de estudar, é algo que eu preciso ralar muito para entender um pedacinho. Aí você chega com esse serviço de finanças, mas com a abordagem de design, fazendo um bom design de serviço disso, cara, muito maneiro. Aí onde eu falo, quando eu tento ir pro banco para pegar um aconselhamento sobre onde investir, eu não me sinto, são universos que não batem. Você vê que o cara não tem essa mentalidade de design. Mas fala, está cara, qual é o mudando. seu problema? Aí contigo eu falo, cara, tu vai entender, você vai me entender, você vai tentar aplicar uma mentalidade de design nesse serviço. Quem está fazendo esse serviço agora são esses novos bancos digitais, o Nubank, o Original, fazendo um jabá nesses caras. Nexo. As corretoras agora estão puxando também bastante, né? E Essa fusão é muito legal. É muito legal. que tem... Mas eu acho que só de você estar se preocupando com as finanças já é 50% do trabalho aí. né? É incomum, né? É incomum, cara. Infelizmente. Galera, os criativos aí, ó, tem muitas questões legais aqui. Primeiro, essa fusão, né, entre a consciência econômica, a consciência da finança, né, que a gente está brincando aqui um pouco com o Vicente. O criativo como alguém que se preocupa em desenvolver criatividade e a energia necessária, ou seja, a finança necessária. Todas essas coisas, a estética dentro disso como uma aplicação de vida. Tem muitos assuntos aí. Tem uns bastidores aqui das pessoas que eu amo, só que elas estão fazendo o seguinte, a gente vai ter que começar a fechar aqui, a gente tem pouquinho tempo. Eu tô adorando isso aqui, eu por mim ficava tipo várias horas, mas para repetir várias vezes eu acho que a gente tem que cortar e fazer de novo, que aí eu ganho outra Patagônia de novo para tomar uma cervejinha, mas a gente vai ter que estar fechando. Eu queria só que o Vitor desse tem o mais... medidor, tem que fazer a entrega oficial do medidor. Então o Vitor vai fazer essa parte, entrega oficial, e fazer os fechamentos do Golden Grids. Cadê Ele o é nosso auditor da porta-voz. Caixa Econômica Federal Eu para sou o garantir, auditor. Eu garanto, Caixa Econômica Federal. Medidor que a gente áudio. premiou alguém e vocês não vão tomar da gente. Então aqui, aquela foto, né? Oi? A gente tá parado aqui no vídeo com cara de pastel. A gente tá tirando foto. Aquela do cheque premiado. Agora vai. Foi? Legal. Muito obrigado. E aí, como é que... Valeu, parabéns. Obrigado por ter ido na palestra e por se empenhar. E aí, como é que funciona o medidor áudio? Para que é esse diabo dessa ferramenta? Esse compassinho aqui, ele tem 3 pernas, né? E essa perna do meio divide o pedaço, esse espaço num pedaço maior e um pedaço menor. E a função disso é que você consiga medir proporção áurea facilmente, sem precisar fazer cálculo com a calculadora. Então você pega, por exemplo, o comprimento
de uma unidade, e aí a perna do meio vai indicar se está na proporção áurea ou não. Você pode pegar a largura dos olhos, medir aqui, ver se o seu nariz está na proporção áurea. Você pode inverter, você pode ir nas plantas. Agora está escuro, não vai dar, mas pode medir a distância entre os nós dos galhos. Você pode medir os tamanhos dos seus dedos, dos nós dos dedos. E você pode, além de fazer processo de investigação, você pode fazer processo criativo. Então, se você está ilustrando, você pode usar essa ferramenta para ir determinando as proporções do seu desenho. Se você está compondo um design, você pode colocar isso na tela e ver essas proporções. E escultura, pintura, foto, tudo dá para você usar isso aqui. Então, tanto para investigar quanto para desenhar, né? E aí, acho que a gente vai produzir conteúdo, já está no plano editorial, fazer alguns vídeos e algumas aulas ensinando como usar isso e como estudar a proporção áurea, né? E aí, nos próximos capítulos a gente fala mais sobre isso. E aí eu vou cobrar agora do Vicente, nas próximas aulas do IESB, se ele está usando ou não. Ou se ele vai deixar na prateleira igual o Ângelo Freire, que eu sei que ele comprou isso aqui, para deixar junto com os bonequinhos dele na prateleira. Safado, não usa não, Ângelo. Tô ligado em você. Galera, eu tive um negócio aqui que eu acho que é legal. O compasso aí que o Vitor está mostrando para vocês é igual um diapasão, viu? Que a gente mede a harmonia do instrumento. Quando a gente vai avaliar alguma projeção visual, você pode sim avaliar se ela está em relação, né, com o espaço, se tem relações entre as pequenas partes e as outras. Isso é super importante para que você gere uma escrita com um pouco mais de harmonia, certo? Não é, eu tenho alguns colegas aí, alguns conhecidos que ficam preocupados com a ditadura da proporção áurea. A proporção áurea não é uma ditadura, a proporção áurea é harmonia. Se você botar um diapasão e falar que aquilo é ditadura, então a gente vai começar a ter problema. A gente precisa achar um pouquinho dessas, como tocar os nossos instrumentos visuais e entender se isso está em harmonia é importante para que a gente possa se expressar mais e não menos, viu? É se expressar mais, né? Vou aproveitar para dar uma alfinetada aí. Isso. Quem fala que é uma ditadura é porque não entendeu o porquê. A gente está estudando isso há 15 anos. A gente entendeu que o poder da proporção áurea não é a forma dela, é a lógica dela. E com a lógica dela eu posso fazer qualquer coisa, não preciso usar ela só. Quando você abre o Behance, você vê um monte de marca agora com os mesmos grids, pegando a espiral áurea e desmontando para montar as coisas. Isso é uma ditadura, é um engessamento. Todo mundo agora vai pegar e fazer as marcas tudo com os arcos da proporção áurea, da espiral áurea. Isso é falta de inteligência. Agora, quando você entende a lógica, aí você até pode usar os arcos da espiral áurea, mas com o entendimento do porquê. Você sabe por que aquilo faz sentido ali? Né? Qual é a ética? Por que aquilo faz sentido ali? Por que você não pode usar de outra maneira? Mais um minuto? Acabou, 1 minuto. E aí é o grande poder da proporção áurea, é a lógica de harmonia, não é a forma de harmonia dela. Porque na natureza, a lógica de harmonia se expressa de várias formas. Não é só em espiral áurea. Tem 1 milhão de possibilidades de espirais que mantêm a lógica de relação áurea. Quando você entender isso, aí você consegue usar ela de qualquer jeito, até sem usar ela conscientemente. A galera da música faz isso sem problema nenhum. A gente do visual é cheio de melindres, mas é muito do que o Vitor falou, falta de inteligência. Aí a gente conversa mais sobre isso aí. Então, beleza? O Vicente vai pra aula. Muito obrigado a vocês. Obrigado aí por você ter participado Valeu. do nosso Papo Alinhado. Valeu. Número 1, esse é o número 1, Papo galera. Alinhado número 1. Com Vicente, um cara alinhado, ó. Bonito, ó lá. Vistoso. Grande abraço, até o nosso próximo Papo Alinhado. Sexta-feira que vem. Sexta-feira Hoje é que quinta, vem. excepcionalmente. Ele é um cara ocupado no mercado financeiro, ele teve que vir na quinta. Mentira, a gente que agendou na quinta e depois quis mudar pra sexta e não dava mais. Aí, a próxima semana é sexta-feira, tipo um happy hour falando de horário design. aí, galera. Sai do trabalho aí e vai fazer alguma coisa. Valeu. Oi? Pode vir assistir. E pode vir assistir aqui no Copiloto, se quiser. se Você pode quiser. sentar aqui, na real. Pode. Se você quiser estar aqui semana que vem conversando com a gente, Pode comenta aí. fazer umas mesinhas aqui, Manda todo mundo pergunta. traz cerveja, Muito maneiro. Manda vinho, perguntas. pode trazer umas coisas Manda pelo? sofisticadas. Perguntas. Manda perguntas, que aí na semana que vem a gente fala sobre as perguntas de vocês. Massa. Pode sugerir Isso é tema. fera mesmo. Muito Então, massa. legal. Valeu, Falou, galera. Um Até mais. abraço. Até a próxima cerveja. Valeu, Master.